Tem muita gente que procura o marido ideal, a esposa ideal. Mas será que isso existe? Será que é possível encontrar alguém que vai se encaixar e vai ser uma bênção na nossa vida? Ou então, no caso, a esposa na vida do marido, o marido na vida da esposa. A pergunta que eu tenho é: como a mulher escolhe o marido ideal? Quais são as características que esse homem tem que mostram para essa mulher que aquele cara vai ser um bom marido? Ótimo. É uma excelente pergunta. E eu até acrescentaria, Daniel, não é só como ela procurar, mas tem a ver a como você se preparar para ser. Isso é muito bom. Porque às vezes nós achamos que os referenciais da sociedade que ditam os valores. Mas não, Deus estabeleceu valores. Muito bom. Para que nos desse direção de comportamento. E Deus não fez assim diferente com a preparação nossa como homem, de como Ele queria nos entregar e nos tornar uma só carne com alguém. Então nós vamos trazer aqui um texto que vai nos dar 5 características, Ótimo. certo? Que o homem precisa ter para estar preparado para o casamento. E 5 características que você, mulher, deve procurar neste homem para entender que ele está pronto, ele está preparado para que você possa fazer essa união, porque foi assim que Deus estabeleceu. Então, você que está nos acompanhando, pega o seu papel, pega a caneta, porque o que acontecerá daqui para frente é conhecimento. Vai ter muito conhecimento sendo entregue para você. Coloca isso no papel para que você não cometa os erros que muitas pessoas cometeram. Vamos lá. Bom, a gente usa a Bíblia como nosso padrão de direção e não vai ser diferente hoje. Então vamos para Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Ótimo. A palavra de Deus diz o seguinte: Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. Amém? Tá aqui, 21. Então, falando em características, Daniel, nós temos que entender que já para começar, a primeira característica que nós temos que buscar, e isso é o cotidiano, isso é o todo dia, é entender que nós, como homem, e as mulheres precisam buscar isso nos homens, é homens que estão realmente preparados para descansar em Deus. Uau. Então, a primeira coisa para você ter um marido seguro, para você ter um marido preparado, este homem, ele tem que realmente se permitir a descansar em Deus, a repousar no Senhor. Concorda, Daniel? Eu concordo. Parece simples o que você está falando, mas é de uma profundidade incrível. Porque uma pessoa só consegue descansar em Deus se ela conhece esse Deus. Se o homem busca, se ele tem intimidade, como é que ele vai confiar em alguém que ele não conhece? Porque o descansar é confiar. Ah, tá dando tudo errado na minha vida, mas eu vou descansar. Não vou ficar aflito, ansioso, nervoso. Eu vou esperar em Deus. Como você vai esperar em alguém que você não conhece? Então, a mulher tem que olhar o homem e ver. Ele busca a Deus? Ele está temendo a Deus? Ele lê a Bíblia? Ele está buscando ter intimidade? Aí ele vai conseguir descansar. Muito bom. Muito, muito bom. E como nós, homens, aprendemos a descansar em Deus? Tem 2 coisas que nos fazem descansar. Quando você está dirigindo, os seus filhos dormem? Sim. Sua esposa dorme? Sim. Quando você está dirigindo, tira um cochilo, né? Isso. Sim, sim. Por que que ela faz isso?
Porque ela confia naquele que está dirigindo, sim ou não? Sim. Relaxa tanto que descansa. Mas o que fez com que ela e os filhos confiassem? A relação com o pai, com Isso. o marido. As experiências pessoais com Deus, no cotidiano, vai fazer com que a gente repouse durante a caminhada. É isso aí. Mas qual é o problema, Daniel? Não sei. O problema é quando chegam os imprevistos da vida. Quando a gente não vê aquela situação como dentro do cotidiano. E aí, como confiar? Você anda de avião bastante, não anda, Daniel? Sim. Você não dorme? Durmo. Você conhece o piloto? Não. Com Deus é a mesma coisa. Tem situações na nossa vida que é por fé. Tem situações na nossa vida que nós não vamos conseguir ver Deus. Porque você não vê o piloto. Só que você sabe que ele está lá. Sim. Então nós temos que entender que tem coisas na nossa vida, tanto para o homem como para a mulher, que são situações tão difíceis, que a presença de Deus nem sempre vai ser tão visível, nem sempre vai ser tão palpável. E às vezes está tendo turbulência, às vezes você está com enjoo, às vezes é um voo que você não queria fazer, mas mesmo assim, você sabe que você vai chegar no destino. Sim ou não? Sim. Então, essa primeira chave, Muito bom. aprender a descansar em Deus. Como descansar em Deus? Primeiro, tendo relacionamento com Ele. Então você aprende com as coisas do dia a dia. E nos imprevistos da vida, entender que não é porque você não vê, não é porque você não sente que Ele não está lá. Sim ou não, Daniel? Sim, e também porque você sabe que ele já fez antes, que ele já fez... Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. O ser humano passa pelos problemas que passa desde que o mundo é mundo. Sim. As dificuldades estão aqui, contadas no livro da vida. Então, quando você entende e conhece esse livro, você conhece as experiências difíceis e elas acontecem com você, aí você lembra, calma aí, Deus já fez isso na vida de Daniel, na vida de Jacó, na vida de Abraão, vai fazer na minha também. Por aí. Amém. Então essa é a primeira chave. Olha só agora, falou o seguinte, ó. Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Presta bem atenção, nós temos 3 fases do sono. Nós temos um sono superficial, um sono profundo e o sono REM, que é o mais profundo. Certo? Que é o que vai te trazer descanso de verdade e recuperar as forças. Isso. Então vamos agora para a medicina. O que acontece no sono profundo? Preste bem atenção, ele fala que ele adormeceu. Então ele não estava num sono superficial. Então ele não tinha consciência. Pronto. Quando você vai para o sono profundo, Daniel, Deus não está falando que é para você esperar dormindo sem atitude. Mas a medicina revela o que Deus provavelmente quis dizer. No sono profundo, Daniel, é que as feridas do cotidiano são curadas. Muito bom. Então, quem é o homem que você tem que escolher? E quem é o homem que você tem que ser? É aquele que se permite ser curado por Deus no seu cotidiano. Muito bom. Hoje nós temos relacionamentos tóxicos, porque nós temos pessoas doentes se relacionando. E aqui eu não estou falando de homem, eu não estou falando de mulher, mas eu estou falando de algo que está se tornando tão comum e também tem sido colocado como a referência de normalidade, uma relação doentia, uma relação de rato e gato, uma relação de opressão, uma relação com valores sexuais e de referências que são inalcançáveis. E aí você tem pessoas doentes se relacionando. Sim. Então, primeira coisa, a primeira chave
é aprender a descansar em... Em Deus. Qual é a outra característica, então? Se permitir ser curado no cotidiano. O sono profundo, o descanso, vai fazer com que as feridas do dia a dia são curadas. Muito bom.